Olá, boa tarde a todos. Eu espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Gabriel Godoy, eu sou do nono período de Engenharia de Produção e também faço parte do projeto do SISCAC aqui da Unir. E hoje eu vou ser responsável por dar o curso que se chama Power BI, Transformando Dados em Soluções Inteligentes. O objetivo desse mini curso é fazer com que vocês entendam algumas funcionalidades que são dadas ali por essa ferramenta de Power BI, dando os primeiros passos ali para que no fim vocês consigam ali aprimorar ainda mais a utilização dessa ferramenta. Bom, para a gente entender melhor a aula, eu vou dividir a aula em algumas etapas. Eu vou começar falando um pouco sobre a introdução do que é o Power BI. Eu sei que muitos de vocês não têm, nunca ouviu falar, então quem nunca ouviu falar, vou dar o que é o Power BI, falar um pouco sobre a importância dele, não só dentro das empresas, mas também pode ser aplicado em diversos outros locais. A aplicação ali do Power BI em si. Em seguida, eu vou ensinar a fazer o download, como a gente instala esse aplicativo, essa ferramenta no computador, no notebook, e também vou ensinar ali a gente realizar o tratamento dos dados. Depois que a gente fazer a plotagem dos dados, é muito importante a gente fazer esse tratamento. E esse tratamento vai ser feito dentro do próprio Power BI, né? Uma ferramenta chamada Power Query. E em seguida, a gente vai, por fim, a gente vai fazer um exemplo prático juntos ali, para que todos possam entender da melhor forma, para a gente montar um dashboard bem bonitinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo desse mini curso, é importante que vocês deixem ali aqui nos comentários da live, e aí vão ser retirados ao longo da aula. É isso, então vamos para a aula. Tá, mas o que é o Power BI? O Power BI ele é uma ferramenta criada pela Microsoft lá em 2015 que tem por objetivo transformar dados brutos em dados inteligentes, em informações inteligentes, facilitando ali a tomada de decisão baseado em um visual mais interativo para o gestor ali tomar a melhor decisão possível. Bom, pela definição da própria Microsoft, o Power BI é uma coleção de serviços de software, aplicativos e conectores que trabalham juntos para transformar suas fontes de dados não relacionadas em informações coerentes, visualmente envolventes e interativas. Dessa forma, imagina você trabalha ali no RH e você quer saber o porquê está tendo tanta evasão ali dos seus funcionários. Então, você junta diversas informações que você possui dentro da empresa, informações que podem estar jogadas ali, separadas, e você reúne todas essas informações que você tem em um só lugar. Ou seja, você vai reunir todas essas informações no Power BI, onde você consegue fazer com que tenha ali, você consegue desenvolver dashboards, como por exemplo gráficos, diversos tipos de gráficos, correlações entre informações e entre outras coisas, e ali você consegue ter uma melhor visualização ali do cenário que você está envolvido. Então, como observamos, a gente consegue aplicar o Power BI em diferentes tipos de locais. A gente pode criar relatórios corporativos, podemos aplicar em áreas do RH, em diferentes partes da empresa, né? Por exemplo, a gente pode ver em relação ao controle de produção, puxando mais para a área de engenharia de produção, que é no meu caso, pode aplicar isso em diversos setores da empresa. Até mesmo no cotidiano ali, como um estudante, você consegue aplicar o Power BI. Por exemplo, você verificar e acompanhando suas notas, por exemplo. Você consegue aplicar o Power BI. Então, tem inúmeras aplicações que você pode fazer. Então, é um aplicativo muito interessante, muito útil de você aprender, né? Conseguir aprender ele e aplicar o cotidiano ali do dia a dia na vida. Bom, agora a gente vai para o primeiro passo super importante, que é realizar o download do Power BI no nosso computador, no nosso notebook. A gente tem duas alternativas para a gente fazer o download. A primeira delas é a gente ir no próprio navegador do nosso computador, né, no notebook, e pesquisar Power BI download, e vai nesse primeiro link aqui, Power BI Desktop. E aí você vai e clica, seleciona o idioma que vocês querem baixar e clique em baixar. Eu não vou baixar porque eu já tenho instalado no meu computador. E uma outra alternativa que eu sugiro vocês a fazerem é baixar pelo Microsoft Store. É só vocês virem na aba de pesquisa do computador de vocês e pesquisarem Microsoft Store. Aí vocês entrem no aplicativo e pesquisem por Power BI e realizem o download. Aqui eu não vou entrar porque o meu computador é meio bugado, ele teve que ser resetado e aí o Microsoft Store não funciona. Mas se o computador de vocês funcionarem, eu sugiro que vocês baixem pela Microsoft Store. Por quê? Porque baixando pela Microsoft Store, vocês vão receber atualizações automáticas. No caso que vocês baixarem aqui pelo navegador, toda vez que atualizar, vocês têm que baixar de novo o aplicativo. Então, é meio chato você toda vez tendo que
tem atualização, você vai lá e tem que baixar. Já baixando pela Microsoft Store, automaticamente ele vai receber as atualizações, então você não precisa ficar baixando, desinstalando e baixando novamente. Então, façam pelo Microsoft Store, se no caso de vocês, né, tiverem a Microsoft Store no computador. No meu caso que não tem, então tem que baixar pelo próprio navegador. Bom, agora a gente consegue abrir o Power BI e a gente vai ter alguma visualização, né, algumas primeiras impressões com o aplicativo. Então, eu vou ali, abrir o aplicativo, ignorem minha tela de fundo, de informação. Aqui eu estou abrindo o Power BI, é só vocês irem, clicarem em cima, demora alguns segundinhos. Ok, abri aqui. Observe que ele já deu uma notificação aqui de atualização, então estou precisando atualizar. E aí, espera carregar, a gente vai em relatório em branco. E abrindo o relatório em branco, a gente tem aqui algumas informações já. Já carregou a barra superior, que contém algumas informações. Eu quero que vocês atentem aqui no cantinho, tem essas guias aqui, guias rápidas aqui ao lado. A primeira guia que a gente vai ter, para a gente entender melhor, é a guia de exibição de relatório. Essa primeira guia vai ser basicamente o resultado final que a gente tem no projeto. Aqui que vai aparecer o que a gente está montando, né, qual é o dashboard que a gente vai montar. Então aqui que a gente vai conseguir ver os gráficos, gráficos de pizza, algumas informações, informações de design que a gente vai conseguir montar, tudo é feito aqui nessa parte, essa primeira guia. Em seguida, a gente tem aqui na guia modo de exibição de tabela. Aqui vai ser quando a gente não tem nada, obviamente, porque eu não plotei nenhum tipo de tabela, mas quando eu plotar a tabela e depois quando fazer o tratamento de dados, aqui vai aparecer a tabela no qual a gente está trabalhando em cima. Em seguida, a gente tem aqui a guia de exibição de modelo. Essa guia de exibição de modelo é como se fosse um diagrama de entidade de relacionamento. Não sei se vocês têm conhecimento sobre, mas basicamente vai ser a relação entre as entidades. Por exemplo, eu vou ter tenho duas informações, duas tabelas. Uma de nome dos meus funcionários e tenho a idade dos meus funcionários. Então, eu posso relacionar essas duas tabelas e aqui elas vão estar ligadas, né? As entidades vão estar ligadas. É basicamente isso. Por exemplo, tem o João, ele tem X idade. Aí eu tenho a entidade de idade, ele tem 40 anos. Então, eu posso relacionar essas duas tabelas. Muito interessante. E aqui, por fim, eu não vou me aprofundar muito, mas aqui vai ter algumas consultas que vão ser feitas nessa visualização de consulta DAX. Não vou me aprofundar muito, a gente vai focar nessas três primeiras guias. E agora a gente vai para o segundo passo, que a gente vai aprender agora como a gente vai conseguir plotar a nossa tabela, nossos dados que a gente tem ali, aqui dentro do Power BI. Para a gente conseguir plotar nossos dados no Power BI, então é só a gente vir aqui na opção Obter Dados, e clicando em obter dados, ele já vai abrir diversos tipos de opções de dados que a gente consegue plotar. A primeira delas que apresenta aqui é a gente plotar esses dados de uma pasta de trabalho de Excel, que é o nosso caso, que eu vou deixar o link ali embaixo do download desse Excel, onde vai ter ali um exemplo fictício que a gente vai trabalhar em cima. E ele tem até aqui uma guia mais rápida, é só clicar aqui, você consegue já plotar esse dado, não precisa nem clicar em obter dados. Mas além disso, a gente pode plotar modelos semânticos de Power BI, né, com outros modelos de Power BI, a gente pode plotar dentro do Power BI aqui para conseguir trabalhar ali em cima. A gente pode obter dados de fluxos de dados, Dataverse, SQL, outros serviços de análises, textos CSV. Além disso, a gente pode plotar, por exemplo, a gente tem uma informação no site da empresa, tem uma tabela. Então, a gente consegue, através disso, plotar dentro aqui do Power BI, extrair essa informação dentro do Power BI. E também outros tipos de métodos que a gente pode obter. Então, a gente tem uma informação, essa informação, ela está no Excel, está de uma outra forma ali, né, ou um SQL, ou está num site da web, então a gente consegue plotar esse dado dentro do Power BI. No nosso caso, a gente tem a tabela no Excel, que é o mais comum, a gente vai trabalhar, né? A gente já pega o dado, a informação de um site, por exemplo, eu entro ali, quero dado ali do CAGED, né? Eu quero dados relacionados ao trabalho. Então, eu vou tirar essas informações do CAGED, eu ploto esses dados em uma planilha, então eu faço o tabulamento da planilha no Excel e depois eu ploto aqui dentro do Power BI. Ah, mas Gabriel, se eu tiver informação
no planilhas Google. Então você precisa fazer o download das planilhas Google em formato Excel, para daí a gente conseguir plotar aqui dentro do Power BI. A gente não consegue utilizar a planilhas Google, né, diretamente lá das planilhas Google. A gente precisa fazer o download, assim a gente consegue inserir aqui, a gente vai fazer o download na forma de Excel, para assim depois a gente conseguir plotar essas informações. Entendido? Bom, agora entendido como a gente consegue as várias opções de a gente conseguir importar os dados aqui no Power BI, agora a gente vai importar nossa tabela pronta já, que eu vou deixar aqui no link, de um exemplo fictício de faturamento de uma empresa em 2 anos. Deixa eu colocar meu óculos aqui. Então a gente vai importar esses dados aqui que eu já fiz o download do meu computador. Então façam o download e depois importem aqui para dentro do Power BI. Então a gente vai aqui na opção, a gente vai importar uma pasta, né, um arquivo de Power BI. Então aqui eu tenho no meu download, no seu também vai aparecer na aba de downloads. Então você vai e clica 2 vezes aqui em cima dessa planilha que tem aqui as informações. Aguardar um pouquinho. E aí quando a gente clica em abrir esse arquivo, né, onde tem essa tabela de dados, a gente já tem aqui a pastinha, as opções de exibição, a gente tem essa pasta, que não vai aparecer nada do lado, mas clicando em cima da página 1, que é a primeira página que está ali dentro dessa planilha de Excel, a gente tem aqui a planilha que a gente vai trabalhar. E a gente já, nessa pré-visualização, a gente já observa que a planilha tem diversos tipos de erros. Né? Tem linhas em branco, colunas em branco, e a gente vai trabalhar em cima disso aqui para a gente entender melhor. Então a gente vai realmente realizar aqui o tratamento desses dados. Então a gente tem a opção aqui de a gente vai selecionar essa página dentro dessa planilha que a gente tem, né, a página dentro desse documento de Excel que a gente vai trabalhar. Se tivessem outras páginas ali dentro desse Excel, você poderia selecionar aquela que você quer realmente trabalhar. Ele verificou que existe uma tabela dentro desse documento de Excel, que é esse da página 1. E a gente tem duas opções. Você pode clicar em carregar ou transformar dados. 99% das vezes a gente sempre vai clicar em transformar esses dados. Porque se você clicar em carregar, ele vai pegar essa planilha do jeito que está e já vai plotar dentro ali do Power BI. E o que a gente não quer, às vezes possui erros, dados estão incorretos, então é muito importante transformar esses dados primeiro, fazer uma verificação, mesmo que não tiver erros ali, se você já fiz esse tratamento antes de plotar aqui dentro do Power BI, mas é importante a gente fazer uma revisão, né? Ver se realmente esses dados estão tudo ok ali dentro. Esse nosso exemplo que eu usei aqui é um exemplo simples, né? Obviamente eu não vou trazer um exemplo super grande, né? Uma planilha com bilhões, com milhares de linhas, né? Obviamente é uma planilha pequena, né? Só para a gente trabalhar em cima, mas é bom a gente realmente tratar esses dados. Então aqui, clicando em carregar, você pega essa planilha já direto, já plota dentro do Power BI, mas aqui no nosso caso, a gente vai clicando em transformar dados, que a gente quer, a gente primeiro fala, epa, peraí, Power BI, primeiro eu vou fazer uma revisão, eu vou fazer um tratamento nesses dados para eu jogar ali para o Power BI, para me jogar ali dentro. Então a gente vai clicar em transformar dados. E quando a gente clica em transformar dados, vai aparecer essa página que é do Power Query. Esse Power Query é um editor, né, onde a gente vai fazer o próprio tratamento de dados, né? Abrindo, então, a gente tem dentro do Power BI o Power Query, que é essa aba que a gente faz esses tratamentos. Então, aqui a gente vai fazer, então, a retirada, verificar alguns erros que possui na nossa planilha, para a gente conseguir, então, depois trabalhar no Power BI. Eu sempre digo, assim, que a parte mais difícil, entre aspas, não é difícil, mas é realmente essa parte de tratamento, você vai realmente fazer as correções. Quando eu chego no Power BI é simples, vocês vão ver daqui para frente. É bem simples como a gente mexe com o Power BI, é bem interativo assim as funcionalidades assim. O Power BI tenta trazer essa funcionalidade, né, trazer interação, mas para você montar esses dashboards no Power BI é extremamente interativo, é só movimentos de arraste, assim, você já consegue montar o seu dashboard, que é muito legal, assim. Acho que uma pessoa não precisa ter tantos conhecimentos assim avançados para trabalhar com o Power BI. Mas então vamos tratar esses dados. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é essas colunas escritas null. Está escrito null porque não tem nenhuma informação lá. Talvez quando eu montei minha tabela, eu ia colocar uma informação lá, mas eu acabei não colocando. Então a gente vai retirar. Para retirar é muito simples, você vai clicar com o botão direito e vai remover essa coluna. Além disso,
Eu não sei se vocês observaram que quando eu removi a coluna, ao lado aqui abaixo da minha câmera, tem essas etapas aplicadas, que é muito interessante aqui no Power Query. Ou seja, quando você faz uma modificação, já fica registrado, né? Já tem essa documentação do que tudo que eu fiz ali nesse documento. Então, se eu fazer mais, ao fazer mais modificações, vai aparecendo aqui e eu consigo ir voltando, né? Eu consigo apagar uma modificação. Por exemplo, no meio ali eu fiz uma modificação e eu quero apagar. Você consegue apagar ela. Não é igual em outros tipos de ferramentas que você tem que apagar, você ir voltando tudo. Você tem que voltar todas as suas ações que você fez ali para conseguir apagar uma única que estava no meio. Então é muito interessante isso. Por exemplo, eu consigo apagar aqui essa navegação aqui. Eu não preciso voltar a apagar todas essas anteriores para chegar nela. Né? Você consegue apagar exatamente aquela que você quer, que é muito legal, muito interessante. Além disso, a gente tem aqui na nossa tabela um erro que é em relação a linhas. Existem diversas linhas que estão vazias. Eu poderia muito bem ali ir apagando uma por uma, mas imagina um exemplo que você tem ali na sua empresa, é uma planilha extremamente grande e no meio delas tem algumas linhas que estão em branco. Então vai demorar muito tempo para você achar cada linha. E o Power Query ele já faz isso automaticamente. Ele já faz essa verificação, ele puxa ali quais são essas linhas em branco e já apaga automaticamente. É muito fácil. Então o que eu vou fazer aqui? Você vai clicar em reduzir linhas, remover linhas, e você vai colocar aqui remover linhas em branco. Além das opções de remover linhas em branco, a gente pode remover linhas duplicadas, né? Tem dados ali, por exemplo, tem duas informações iguais, ele consegue apagar. E a gente pode remover linhas superiores, linhas inferiores, mas o que a gente quer aqui é realmente remover linhas em branco. Até remover erros ele remove automaticamente. Então a gente vai clicar em remover linhas. Olha aí, ele faz rapidamente, ele já apagou. E se você observar aqui nas etapas, existe que já está registrado a ação que eu fiz. Uma outra ação que é interessante a gente fazer é em relação a fazer uma comparação. Eu quero fazer uma comparação entre o faturamento de 2024 e o faturamento de 2025. Para mim fazer essa comparação dentro do Power BI, eu vou utilizar uma ferramenta que é em relação uma propriedade de condição, adicionar uma coluna com uma propriedade de condição. Então a gente vai clicar aqui em cima, adicionar uma coluna, e a gente vai adicionar uma coluna de condição, porque eu quero fazer essa comparação no meu faturamento. Se meu faturamento de 2025 superou o de 2024. É interessante para a empresa. Então, essas comparações podem ser feitas em N cenários ali. Ensinando essa condição, você pode aplicar em diferentes maneiras, não só nessa questão de faturamento, obviamente. Então, eu vou clicar aqui em adicionar uma coluna, adicionar coluna de condição. Então, adicionando essa coluna de condição, eu posso aqui, minha câmera saiu, mas já vai voltar. Eu posso personalizar o nome dessa coluna, então a gente vai fazer aqui, colocar o nome de comparação. E aí eu vou comparar qual coluna com qual, né? Então eu vou selecionar aqui o nome da coluna. Se a coluna de 2025 for menor, se for menor que a coluna de 2024, então aí você vai selecionar aqui valor, você vai selecionar uma coluna, aí você vai e seleciona a de 2024. Se o faturamento de 2025 é menor que a coluna de 2024, eu quero que saia, e eu vou escrever que 2025 não superou. Eu poderia muito bem, então, se o faturamento de 2025 for menor que o faturamento de 2024, eu quero que apareça a opção de não superou. Então, ele vai indicar isso que não superou. Eu poderia muito bem adicionar uma outra cláusula e colocar: se o faturamento de 2025 for maior que o faturamento de 2024, eu vou selecionar aqui coluna 2024, quer dizer que superou, o faturamento foi superior. Então, vou adicionar essas colunas aqui condicionais. Eu não precisaria necessariamente adicionar essa segunda coluna, porque o próprio Power BI já ia entender que, se ele for maior, né?
Se essa opção aqui for maior, né, se fosse maior que, ele já iria entender, você poderia colocar aqui que superou. Entendido? Aí eu vou clicar em OK. Dessa forma, ele já faz automaticamente essa análise, ó. Janeiro superou, fevereiro não superou, março e abril superou, e maio não superou, e junho superou. Então, a gente consegue fazer essa análise aqui. Além disso, eu tenho outras opções que a gente consegue fazer, que é em relação a dividir coluna. Essa opção de dividir coluna, ela é muito interessante quando, por exemplo, se você tem ali na sua tabela duas informações que estão juntas e aí você quer separar ela, né? Então, por exemplo, se tem o João Miguel, 25 anos, e essa informação está separada por uma vírgula. Aí você pode separar essas duas colunas por um delimitador. Aí você coloca vírgula, ó, e aí já separa essas duas colunas. Então aí a gente consegue realizar várias coisas dentro do Power BI. Aí você pode inverter, transpor, fazer várias opções. Que você pode aplicar dentro desse Power Query. Mas é isso em relação ao nosso tratamento de dados, em relação a isso. A gente fez o que? A gente removeu colunas, removemos linhas e adicionamos uma aba de comparação. Como, por exemplo, aqui pelo delimitador, além disso, você consegue agrupar e também combinar essas tabelas. Então, tem várias opções que você pode fazer dentro aqui do Power Query. E aí, fechando aqui, a gente vai agora lá para o Power BI para a gente conseguir montar o nosso dashboard. Bom, feito aqui o tratamento de dados, minha câmera voltou, agora a gente consegue aplicar para a gente ir no Power BI. Então, todas as verificações foram feitas, adições. Então a gente já entendeu aqui que no Power Query é essa parte de edição. A gente vai remover erros, remover linhas que a gente não quer. Pode até mesmo fazer cálculos, né? Que a gente tem opções de realizar cálculo, estatísticas. Então tem muita informação. Aqui eu não vou adentrar em todas as funções, obviamente, é realmente nessa parte básica, para vocês compreenderem e depois ir explorando mais, se aprimorando aí no Power BI, que é muito simples e tem vários outros videoaulas que ensinam a montar diversos tipos de cálculos mais complexos, entre outros tipos dentro aqui do Power Query que eu estou apresentando. Então, feito esse tratamento, a gente vai vir aqui em página inicial, a gente vai fechar e aplicar. Fechando, aplicando, a gente já volta para o nosso Power BI. E aí aqui a gente já pode começar a montar o nosso dashboard, que realmente aqui é a parte mais legal e a parte mais fácil. Que a gente vai mexer realmente com a criatividade. Aqui a gente precisa ser bem criativo para pensar o que a gente quer mostrar dentro desse dashboard. Então, quando a gente vai fazer o dashboard, a gente quer entender melhor o que a gente quer fazer com essas informações. Então, nesse dashboard, como é nesse exemplo fictício que eu trouxe, a gente tem um exemplo aqui de comparação. Então, é importante colocar gráficos, valores que tenham esses gráficos, esses filtros, que tenham essa questão de comparar as informações. Se você tiver outro cenário, aí você vai ver o que vai ser aplicado ali à sua situação, ao seu dashboard que você está construindo. Então, como vocês podem ver, quando eu atualizei, né, quando eu apliquei as informações, abriu essa aba aqui, que é uma aba onde a gente vai conseguir aqui realizar as edições. Então, aqui, esse daqui é a aba de dados, onde tem os dados que a gente vai trabalhar. Então, ele já mostra aqui que a gente já tem a comparação, os faturamentos de 2024, os faturamentos de 2025 e os meses. Aqui embaixo é em relação ao compilamento de informações, onde aqui, essa aqui, se eu não me engano, às vezes quando você baixa não vem com essa aba aqui, e depois eu vou ensinar como a gente coloca, mas aqui tem todos os gráficos que a gente consegue adicionar no nosso dashboard. São muitos, ó, gráficos de barras empilhados, gráficos de colunas, gráfico de linhas, gráfico de área, tipo assim, tem números, até mesmo tem mapas que a gente consegue adicionar. Eu puxo aqui mais para baixo.
Existem diversos tipos de gráficos onde a gente pode trabalhar e adicionar no nosso dashboard. A parte de mapas, obviamente, eu não vou adentrar, porque é muito complexo, muito complexo, vai demandar muito mais tempo do que esse mini curso tem. Então, mas existem alguns videoaulas que ensinam a fazer esses mapas, mas para você construir um mapa, você precisa das informações de localização, né, para você conseguir construir aqui dentro do Power BI. Você precisa de localizações exatas para você conseguir construir um mapa, o mapa mude aqui, mas é muito legal você ter no dashboard essas informações. Então, caso não apareça essas guias aqui ao lado, é só você vir aqui em exibição e aqui é só você selecionar aqui para aparecer ao lado aqui, para ficar mais fácil nas suas edições. Porque muitas vezes baixa e só vem aqui em cima e eu optei por deixar aqui do ladinho também, que acho que fica mais fácil a visualização. Então a gente vai começar aqui agora a montar o nosso dashboard. Então a gente vai explorar nossa criatividade aqui agora. Então eu quero primeiramente ter um gráfico visual de comparação entre os meus dois faturamentos. Então, para isso eu vou adicionar aqui um gráfico de área, pode ser. Adicionando um gráfico de área, ele já vai aparecer em branco, em cinzinha. Se ele está em cinza, quer dizer que não tem nenhuma informação dentro. E para mim conseguir adicionar as informações aqui dentro, é apenas eu arrastar. Então aqui eu pego e arrasto aqui dentro. Então vou comparar, jogar essas duas informações dentro do eixo, aqui no eixo X. E aí eu já vou aumentar aqui. Aí eu consigo comparar esse faturamento. Em azul mais claro é o de 2025 e o azul mais escuro é a comparação ao de 2024. Então a gente consegue fazer essa comparação, essa diferença aqui. Então ele faz aqui a soma de faturamento de 2025 e a soma do faturamento de 2024 durante os períodos de fevereiro a julho. Então a gente já tem aqui um gráfico montado de comparação. Além disso, eu posso utilizar outros tipos de gráfico de comparação, que a gente tem aqui eu posso colocar aqui um gráfico de linhas. Eu alterei o modelo, então aqui eu tenho um gráfico de linhas onde eu observo essa diferença. Então aqui em 2025, 24, superou o de 2025, então eu consigo realizar essas somas durante o mês. Além disso, eu posso colocar outro tipo de gráfico, como um gráfico de barras. Vou colocar um gráfico de barras. Aqui a gente consegue acompanhar por meses aqui, mas nesse caso eu quero adicionar outro. Eu vou deixar esse gráfico de linhas, eu vou clicar aqui fora e quero adicionar agora um gráfico de barras. Então aqui no meu eixo X, aí eu vou adicionar aqui meus dados, puxando aqui para o lado. E aí eu vou adicionar aqui no meu eixo X, faturamento 24, faturamento 25 e o mês. Aqui tem a soma. Aqui ele deu a soma, eu só apagar aqui. Eu quero o faturamento. E aqui ele vai fazer essa soma aqui em relação. Eu vou colocar também, eu quero em relação ao mês. Aqui. Pronto. Então adicionei o mês aqui no eixo X e no eixo Y, para mim ver, eu quero ver em cada mês. Então, quando eu não coloquei o mês no eixo X, vocês observaram que ele deu a soma total. Não, eu não quero a soma total. Eu quero uma comparação contando os meses, essa comparação pelos meses. Eu quero ter esse gráfico por meses. Então, é só adicionar o mês no eixo X e as somas dos faturamentos, essa contagem, eu faço no eixo Y.
Então, eu já tenho outro gráfico que a gente pode construir aqui. Então, eu vou deixar aqui, depois a gente vai organizando bonitinho as informações que eu quero. Além disso, eu tenho aqui um gráfico de funil, que a gente pode também trabalhar em cima, que é um gráfico de comparação. Mas eu vou deixar aqui o gráfico de linhas. Pronto. Vou organizar aqui. E além disso, eu acho interessante, a gente tem aqui a soma total dos meses de 2024. Aparecer nesse dashboard a informação, né? Eu quero facilitar a visualização, eu quero uma soma total. E para aparecer uma informação de número, não vou adicionar um gráfico, eu vou adicionar um cartão. Aqui a gente tem esse cartão. Eu consigo aqui adicionar um dado que eu vou colocar aqui o faturamento de 2025. E aqui ele já dá, automaticamente ele já faz a soma, né? Eu não preciso fazer a soma manualmente. Então aqui eu já tenho informação de 2024, de 2025. Vou só aumentar esses gráficos que está um pouco muito pequeno. E aí de 2025. E eu quero também que apareça também a soma dos meses, eu quero a soma dos meses, dos primeiros meses de 2024. Então, eu vou adicionar aqui um outro cartão. E aí eu vou arrastar. Realmente é bem fácil, é só você ir arrastando o de 2024. E aqui já tem a soma e a gente já consegue ver realmente que 2025 superou. E a gente vai construir nos dados. Eu também posso adicionar mais tabelas. Opa, deixa eu fechar aqui. E aí a gente vai construindo nossos dados. Então, como vocês observaram, realmente é você escolher o seu gráfico que você quer e ir arrastando o que você quer que apareça no eixo X, no eixo Y, né? Ter esse cuidado ali para montar o seu gráfico e aparecer. Além disso, eu posso adicionar aqui, vou adicionar um gráfico de barras. E aqui eu vou colocar os meses no eixo X e o faturamento aqui, o eixo Y. E aqui tem uma comparação entre esses faturamentos, essa soma desses faturamentos durante os meses. E aí você vai construindo da forma que você quer esses gráficos aqui, seu dashboard. E não sei se vocês perceberam que eu cliquei sem querer em uma das opções e altera todo o gráfico. Por exemplo, aqui está pegando só do mês de janeiro, mês de maio. Mas aqui, se eu clicar aqui, ele já altera todo o mês. Então, se eu clicar aqui em um, ele já vai alterando. Então, ele é bem dinâmico assim em relação a, a esse clique. Se você clicar aqui, eu quero só de 2024. Então, você vai pegar só o de 2024. Então, é bem interessante alterar essas informações. 2024, aí você consegue alterar diversas coisas. Então, eu já montei basicamente montei esses três gráficos aqui de visualização de dashboard. E agora a gente vai fazer a parte de design dele, né? A gente vai alterar algumas informações para ficar mais bonitinho aqui para a gente trabalhar. Então, deixa eu diminuir minha câmera um pouco. E agora a gente vai trabalhar em cima disso. Então, aqui em exibição, você pode escolher o estilo de modelo que você quer. Aqui tem vários modelos prontos que ele traz. E você pode procurar temas na internet, até galeria de temas, ou um que está no seu computador. Né? Você pode adicionar aqui. Caso eu vou utilizar o que ele já propõe aqui pra gente, eu vou colocar isso aqui que eu acho bonitinho. Ele já traz aqui um modelo pronto atrás, né? Já dá uma outra cara. E a gente consegue alterar cada tipo de gráfico. Então, é só clicar em gráfico, eu vou alterar aqui clicando em cima do gráfico, você vai clicar em tamanho e estilo, e você vai aqui em fronteira visual.
Eu sempre gosto de aplicar essas configurações, que você clica em fronteira visual e você pode colocar cantos arredondados, ó. E já dá uma cara mais bonita para o gráfico, já estava feio, estava tudo quadrado, né? Então você vai em cada um e pode ir adicionando essas alterações. Aí vai pelo seu gosto mesmo. Vou fazer aqui dando alguns exemplos para vocês montarem. Você pode colocar cantos arredondados. E aí ele já vai alterando. Aqui a gente tem uma comparação, né, entre os meses, em cada mês. E você vai construindo da forma que você acha mais bonito, que você acha que vai ficar mais fácil de entender. Aqui a gente fronteira visual. E você vai colocar cantos arredondados. Você pode mudar a cor, a largura. Vou aumentar a largura. Vou só alterar as fronteiras. E aí eu aumento a largura. Vai aumentando. Fronteira visual, cantos arredondados. Pronto. Aqui eu vou diminuir um pouco e vou alterar aqui só a ordem para ficar mais bonito, né? Vou deixar mais compridinho. E vou diminuir um pouquinho ele. Aí você consegue diminuir um pouco o tamanho aqui. É só clicar em cima e você vai diminuindo. Pronto. Aqui desse também eu vou colocar. E essa parte realmente do Power BI é você realmente mexer com a criatividade, você alterar da melhor forma que você acha, diminuir tamanho. E é bem simples de fazer, só você clicar em cima e aqui ele já vai dar o tamanho da letra. Eu vou colocar 40 de tamanho, diminuir mais um pouquinho, vou colocar 39. E aí você vai diminuindo o que você achar melhor aqui para colocar, para ficar mais fácil a visualização. E aqui eu vou adicionar para deixar um pouco maior. E aí você vai montando o seu dashboard do jeito que você quer. E todas as tabelas elas são interligadas, como você observou. Se eu clicar aqui, ele já vai mostrar só desse mês aqui específico, mês de março, e vai excluir outros valores. E para voltar é só clicar aqui fora. Que ele já volta ao normal. Aí você consegue adicionar texto, colocar um título, vamos colocar um título, que é faturamento anual. Faturamento de 2025 e 2024. Aí a gente consegue aumentar o tamanho mais 24. Aí tamanho e estilo, a gente pode mexer um pouco no preenchimento, que tá tela de fundo. Aí tirei a tela de fundo e vou só mudar a cor. Pode colocar um branco. A gente vai mudar aqui. Deixa eu mudar o título para branco. Opa. Ok, eu vou puxar aqui para cima. Vou mudar a cor, personalizar. Aqui, cor da fonte, vou colocar um branquinho e vou deixar em negrito. Deixa eu fechar essas abas aqui para facilitar. E a gente vai e sobe aqui. Para movimentar, você clica nesses 3 pontinhos. Pronto.
aqui tá um exemplo que você pode ir montando de um dashboard de Power BI. Então, é realmente uma parte que você tem que mexer com a criatividade, montando do jeito que você quer, adicionar título. Acho que você pode aqui conseguir inserir aqui uma imagem, aí você clica aqui em inserir imagem. Então, é uma vastas funções que você tem, que você pode mexer, formas de você realmente representar esses valores que você tem ali disponíveis. Então, é um exemplo, é bem simples, como eu estou explicando mesmo, para a gente montar um dashboard. Então, é só você selecionar qual tipo de gráfico que você quer, arrastar em qual local os seus valores vão estar ali, e aí você consegue realmente montar esse dashboard, no qual você quer representar, facilitar a visualização desses dados que você tem em mãos. Você consegue adicionar imagens, formas, aí vai mexer com a criatividade de vocês. Então, aqui a gente aprendeu a como instalar o Power BI, aprendemos a como fazer esse tratamento de dados e aprendemos também aqui como a gente consegue fazer essas edições, que é muito simples, como vocês conseguiram observar aqui. Bom, gente, eu espero que vocês tenham conseguido compreender, eu espero que tenham conseguido passar esse conhecimento para vocês. Esse mini curso é um mini curso introdutório, obviamente eu não vou conseguir aqui explorar todas as milhares de funcionalidades que o Power BI tem, mas eu foquei nas principais, né, como a gente consegue plotar essas informações dentro do Power BI, como a gente consegue tratar esses dados, algumas das funções básicas ali de tratamento de dados e como a gente consegue ali realmente montar o nosso dashboard. É só a gente realmente selecionar o dashboard que nós queremos e ele ir arrastando no eixo no qual a gente quer que apareça aquela informação, que é bem simples, é só realmente um movimento de arraste ali. Eu espero que vocês tenham entendido e espero que vocês tenham gostado da aula desse mini curso. Eu desejo uma boa tarde, fim de tarde, bom fim de tarde para vocês e até mais. Tchau!